consumo de álcool aumentou também entre os adultos, atingiu 34%. Em termos de impacto humano e social, o álcool no Brasil gera cerca de 12 mortes por hora com acidentes de trânsito e com brigas. Representa um custo para o Estado estimado de 18 bilhões por ano para a saúde pública e também para a produtividade. A gente está falando de muitos números, mas esses números dão um cenário importante. A gente está falando de algo que está presente na nossa sociedade, que é culturalmente normalizado, mas que acarreta muitos riscos, especialmente quando bebidas adulteradas entram nessa equação que já é perigosa. Por isso, a gente vai chamar agora para essa conversa alguns convidados super importantes para te ajudar a esclarecer o que está acontecendo. Primeiro, eu vou chamar a doutora Patrícia Almeida, que é hepatologista, especialista em fígado e intoxicações. Doutora Patrícia, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Também o doutor Walter Sintra Ferreira, que é professor da FGV, médico sanitarista e gestor de saúde pública. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E a doutora Camila Magalhães Silveira, que é psiquiatra, especialista em transtornos do humor, vícios e políticas públicas de saúde mental. Doutora, muito obrigada também. Que agradeço, obrigada. Queria começar com a doutora Patrícia. Muita gente está assustada, doutora. O que está acontecendo? Vamos esclarecer primeiro. A diferença do álcool bom, que se é que existe um álcool bom, que pode ser bom, recreativo, como as pessoas costumam dizer, o etanol e o metanol. Por que ele é tão perigoso, doutora? O metanol, mesmo em quantidades pequenas, ele é muito tóxico no nosso corpo. Na verdade, não o metanol em si, mas um produto final que é formado da metabolização no fígado do metanol ingerido. Então, quantidades pequenas de metanol... Como uma colher? Sim, 5, 10 ml. Uau! É capaz de, chegando ao fígado, ele vai ser degradado, metabolizado e forma um composto muito tóxico, que é o ácido fórmico. E ele é extremamente danoso. Como é que ele age no nosso corpo? Ele pode agir diretamente, sendo tóxico no sistema nervoso central. O paciente pode ficar em coma, inclusive, mas pode ter dores de cabeça, tonturas, náuseas. O paciente também pode ter uma lesão no nervo óptico, perceber uns flashes visuais, como se fosse uma intoxicação mesmo. Sim. Além desses flashes, o paciente pode evoluir com cegueira. Uhum. E sem contar que ocasiona uma acidose, uma intoxicação tão grave que o pH do sangue fica extremamente ácido, o que é muito deletério para o funcionamento do organismo como um todo. O corpo não consegue, sem um antídoto, liberar isso. Ou demora muito e por isso acaba realmente causando a morte até. Ele vai evoluir com acidose, ele pode até, com o tempo, ficar com mais ou menos sequelas, mas muito provavelmente vai precisar de suporte médico para isso. Então, o paciente ele pode tanto com a ajuda de um antídoto, hemodiálise, suporte respiratório para segurança, hidratação. Então, um suporte médico, um suporte clínico intensivo, mais ou menos a depender do indivíduo, o que é também muito particular de cada um. E isso a gente corre contra o tempo. Sim. Tem que ser o mais rápido possível que a pessoa sentiu sintomas já correr para o hospital. Sim, porque vai deflagrando muitas reações em cadeia de toxicidade, de piora. Então, a acidose leva à disfunção, a problema no rim, e aí precisa da diálise, aí o potássio sobe. Então, é uma cascata. Uma cascata de acontecimentos que são muito tóxicos. Uhum. E nós temos um antídoto. Na verdade, nós temos 2 antídotos, né? Um deles não está disponível, né? Não é aprovado na Anvisa. E o outro é o próprio álcool, mas o álcool medicinal. Não é o álcool... Então, não adianta usar álcool de procedência conhecida pensando que vai estar diminuindo a possibilidade ou tratando uma intoxicação por metanol. Não é assim que funciona. Na verdade, precisa ser feito em ambiente hospitalar, com dose segura, monitorada, endovenoso. Então, é algo que precisa de um suporte de uma instituição de saúde.
Perfeito. E aí, doutor Walter, como é que as instituições têm que se preparar para receber tanta gente que agora pode ter uma ressaquinha e já correr para o hospital com medo, né? Veja, isso vai acontecer, provavelmente já está acontecendo, né? Porque o meu WhatsApp aqui, dos meus filhos, já está bombando, contando casos, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com a tia do Zap. Porque Claro. né, a gente sabe como que funcionam as redes sociais, infelizmente, atualmente. E as instituições de saúde têm que se preparar, porque com certeza, eu tenho certeza que nesse momento já existe na porta dos pronto-socorros, das UPAs, as pessoas que estão procurando, ou porque tomaram uma dose, ou porque se embriagaram, enfim, ou porque de fato estão intoxicados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O que é importante agora é a informação clara, as pessoas precisam receber uma informação muito clara, e o poder público é o grande responsável por isso. E as organizações de saúde vão estar preparando já estão preparando com certeza os seus profissionais para receber e separar aquilo do que é de fato um risco de verdade de uma intoxicação daquilo que é simplesmente uma suspeita, enfim. Então, muita calma nessa hora, muita atenção, muito cuidado, evidentemente, mas é preciso ter serenidade. Evidentemente, na dúvida, a pessoa deve procurar um serviço de saúde, isso não tem dúvida. Eu quero também fazer um alerta aqui, porque tem muita gente assistindo, dizendo, e tem alguns vídeos rolando na internet, se misturar a bebida com água ou se misturar com um pouco de outro álcool, a gente consegue observar que pode se ter ou não a falsificação ali. Ou, acende um fósforo, se pegar fogo... Olha os riscos. Doutor, existe alguma maneira da gente saber que a bebida é falsificada? Não, até porque o metanol, por que é usado o metanol muitas vezes para fazer? Porque ele é muito parecido com o etanol, né? Em termos de gosto, em termos de cor, enfim, não dá para você saber se aquilo tem metanol ou não. Então, não existe esse tipo de teste, não existe. O que precisa você precisa saber a origem do que você está bebendo. E, na dúvida, não beba. Aliás, a quantidade adequada de álcool é 0. Essa é a quantidade. A quantidade adequada de tabaco é 0 também. Então, não tem quantidade adequada, até porque as pessoas são muito individuais como reagem a esses tipos de drogas, enfim. Então, precisa saber disso. Saber, se você vai beber uma bebida alcoólica, tenha certeza da origem, né? Que é uma origem de uma bebida realmente que está ali vendida por um distribuidor idôneo, com nota fiscal, lacrada. Lacrada, enfim. Isso é difícil? Então, na dúvida, nesse momento, até a gente ter mais clareza do que está acontecendo, evite beber. Acho que, aliás, é um conselho bastante saudável para as pessoas. Perfeito. Doutora Camila, e por que os jovens acabam indo nessa maré, inclusive nesses bailes, funks, nesses locais que vendem as bebidas no meio da rua, sem procedência? Existe uma potência do grupo, né? De você querer se sentir inserido, de estar pertencendo àquele grupo, que todo mundo está bebendo, só eu que não vou beber. Inclusive, existe um julgamento. Não bebe, careta, chato. Ainda existe esse julgamento. Por exemplo, se eu não estou bebendo, tá de dieta, mas por que você não vai beber hoje? Parece que quem não bebe é o que tá fora, né? Que tem que se justificar o tempo inteiro. Isso acontece muito mesmo? Acontece. A questão é que o álcool está inserido, né, na cultura desde que o homem existe, né? Ele fermentava o álcool e experienciava substâncias para ter algum efeito. Então, eu acho que a gente sabe que isso faz parte, porém, de algumas culturas mais do que outras, né? No Brasil, tem essa questão do cestar. A gente sabe que tem os fluxos onde se vende muitas bebidas alcoólicas na rua. O jovem, ele entende essa substância que é lícita e muito disponível como algo bastante possível para ele se expor melhor, para ele pertencer, né? E a pressão dos pares também faz parte um pouco dessa fase da vida em que transgredir, vamos dizer assim, compõe um pouco da cultura e do crescimento. Entretanto, a gente tem mais informações hoje em dia, né, de que o consumo precoce do álcool, quanto antes ele for feito, antes as pessoas terão problemas relacionados ao uso do álcool. Então, as famílias hoje, ao contrário de um passado em que o álcool era ofertado em casa, com a crença de que meu filho saberá beber, se ele beber comigo, ou se eu monitorar. Hoje em dia, os pais já têm uma informação de que não,
que é um consumo perigoso, né? Que é um consumo que não porque é feito em casa ou naturalizado dentro de casa, ele vai trazer menos riscos. Então, quanto mais a gente postergar, né, a idade de início para aqueles que vão querer beber, essa é uma prática de saúde pública muito importante. Não só o álcool, como substâncias ou comportamentos que são aditivos aos jovens. Jogos, né, postergar a idade de início. O tabagismo, em qualquer idade, ele vai ser complexo. Mas a questão do álcool, primordialmente, que o cérebro está numa fase de formação. E ali ele vai impactar muito mais, vai trazer prejuízos muito mais relevantes do que se ele iniciado adiante na vida. E a questão do vício em álcool comparado com outras drogas, ele vicia menos ou mais? Existe algum estudo em relação a isso? Se a gente somar todas as drogas, nenhuma vai ser tão complexa quanto o álcool e deletéria. Justamente por conta da disponibilidade, das pessoas naturalizarem e do efeito dela em vários órgãos, né? Tem outras substâncias que o jovem vai fazer uso, ou adultos, e que ele não vai tolerar, né, o uso daquela substância, porque ela pode ser uma droga estimulante ou perturbadora do sistema nervoso central, ou seja, traz um efeito alucinógeno. Ninguém funcionaria fazendo o consumo dessas substâncias. A longo prazo. A longo prazo. Então, essa naturalização do álcool vem dessa certa crença de que ele faria menos mal. Só que a gente sabe que, em termos de saúde pública, hoje o álcool é um grande problema. A gente falou agora, né? Dos bilhões que gastos aí com tudo, né? Segurança, saúde. Acima da média mundial em termos de litros consumidos. E as estatísticas que você mostrou, só para amarrar esse dado, que eu acho que para um alerta das famílias e tudo mais, é que é como o brasileiro bebe nas pesquisas. Né? Você viu que ali 1 em cada 5 bebe muito quando bebe. Então, além de tudo, tomarmos cuidado com esse padrão do beber, que está sendo muito intenso, não somente em jovens, como em adultos também. E agora os idosos, apesar da estatística ser menor, houve um incremento do consumo de álcool da pandemia em diante. Verdade. Inclusive, eu queria conversar com a doutora também sobre isso, né? Na pandemia, as pessoas se isolaram muito, ficou muito evidente, né? Essa coisa, vou abrir um vinhozinho em casa, vou ficar com a minha família e tudo. E aí, isso deu realmente um crescimento no consumo, né? E sobre o que a doutora Camila falou também, o álcool, a longo prazo, o que ele destrói no nosso corpo? Médicos já sabem, né? E você, como especialista nisso, o que malefícios a longo prazo ou num curto prazo também pode acontecer, doutora? Nós temos malefícios em todos os âmbitos da saúde de uma pessoa. Desde a saúde emocional, né? Um paciente tem mais transtornos de humor, depressão, a própria esquizofrenia, transtorno bipolar, que a doutora Camila consegue falar muito melhor que eu nessa parte. A parte emocional é uma coisa extremamente importante. Do ponto de vista físico, o álcool ele pode causar não só a cirrose, sim, e o paciente ele passa anos, o fígado, aguentando aquela injúria, aquele dano que vai se perpetuando década por trás de década, e o fígado em silêncio aguentando, até que um dia ele passa a ter água na barriga, ou vomita sangue, ou tem um diagnóstico de um câncer de fígado. Infelizmente, o álcool é considerado filho pródigo na hepatologia, porque ele é o que mais causa doença no fígado. Então, nós estamos vencendo as hepatites virais. Tem tratamento para as doenças autoimunes. Mas as duas doenças que estão relacionadas a hábitos, que é a doença hepática relacionada ao álcool e a relacionada ao estilo de vida, a disfunção metabólica, que é a gordura no fígado, são as duas causas. O álcool está lá em cima e ele só sobe, ou ele fica em platô, ele sobe e fica como principal. E a gordura no fígado é a que cresce exponencial. E é difícil tratar quando chega num nível muito acima ou nem tem mais tratamento, por exemplo? Sim, é possível tratar. O quanto antes for parar a agressão ao fígado, sim, a abstinência alcoólica. Inclusive, essa é a única medida que tem mudança na história natural da doença. Nenhum remédio... abstinência total. Abstinência total. Se o paciente tem cirrose ou já tem uma fibrose avançada, é abstinência